Bom dia. Muitas das halachot que a gente está agora estudando, hoje, a maioria delas já estão regulamentadas. Você chega numa loja, eles têm a obrigação de ter lá em cima do caixa, ou pelo menos à vista, o Código de Defesa do Consumidor. E é uma coisa fantástica que a gente tem, mas você vê que a Torá, muito antes de ter essas regulamentações governamentais, a Torá já regulamentava tudo isso. E eu falei da outra vez que, de maneira geral, nesses assuntos, a gente segue a lei do país. Então, todas as regras que o governo coloca, que o país coloca, etc., em relação a essas coisas, contanto que não contradigam com as leis básicas da Torá, então essas são as regras do comércio. Então você tem que seguir essas regras, você tem que seguir elas à risca. Então, nesse caso, você não precisa olhar aqui no detalhe como que é, como que não é. Então, por exemplo, aqui ele está falando sobre leis de devolução. Você comprou alguma coisa e o cara te enganou. Na verdade, estava com defeito. E tem muitas situações, quando você compra até um alimento, você compra, ele está dentro da validade, mas ele está ruim. Ou você comprou e está fora da validade. Então, hoje tudo isso está regulamentado e a gente tem essa facilidade de devolver. Você tem a lei, por exemplo, que quando você compra online, você tem quantos dias para devolver? 7 dias para devolver. Tá certo? Você compra na loja. Você sai da loja, se você quer desfazer a compra, você não consegue mais. Aqui no Brasil, você não consegue pedir o dinheiro de volta. Porque online você pode desistir. Online você pode simplesmente desistir e falar, não quero mais. Você devolve e ganha o dinheiro de volta. Na loja física, você comprou, você já não consegue devolver. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem até, não sei se é 30, 90 dias para devolver, e aí tem também aquela forma de você fazer um scam, como se diz, tentar enganar. Você compra um vestido de casamento, ou vai no casamento, volta, deixa a etiqueta. Então, é óbvio, é muito óbvio que, mas eu estou fazendo dentro da lei. Eu testei e não gostei. Então, sem dúvida nenhuma, que isso é um exemplo clássico de você querer trapacear, enganar, etc. Mesmo que às vezes nem discutem, eles confiam nas pessoas. Não, lá eles não discutem porque não, assim, você está dentro da lei e acabou. Não vale a pena. Às vezes eles. O problema é a cabeça do brasileiro que está acostumado aqui de que não existe isso, chega lá e fala, a festa do caqui. Então eu vou lá, vou pegar, não vou pagar. Então é óbvio que esse tipo de pensamento falta algumas qualidades básicas como um ser humano, muito mais como um Yehudi, de confiar em Hashem, de você ser honesto, de você não fazer um Hilul Hashem. Exatamente. Exatamente. Então a mentalidade, exatamente. Você entra na Suíça, você não precisa, não tem ninguém regulando se você pagou ou não pagou. E imagina se você perguntar para um suíço, mas como assim? Ele não consegue entender o contrário. Então assim deveria ser, certo? Então, independente como que é o teu país, se é um país de trapace ou é um país honesto, as leis da Torá se aplicam. Então, o que eu estou querendo dizer é, mesmo que você eventualmente está conforme a lei do país, mas aquilo que você está fazendo é desonesto, aí sim, você não vai olhar, não, mas eu estou dentro da lei do país, não fiz nada de errado. Isso, Rabi. Bom, por isso a gente está aqui, a Hashem colocou a gente no Brasil, para nós sermos um exemplo, e a gente vai mudando um por um, e a gente vai transformando um país, uma cidade, um mundo, e a gente tem que colocar, nós judeus estamos aqui, temos que ser o exemplo, então, na dúvida, seja mais rigoroso. Não, mas eu estou dentro da lei. Então, é natural do ser humano a gente querer tirar proveito das brechas que existem na lei. E sempre você vai encontrar as brechas, mesmo na lei judaica. Mesmo na lei judaica, você também consegue buscar as brechas. Mas você tem o espírito da Torá você não pode esquecer. Além da regra, você não pode esquecer o espírito da Torá. Se você não entendeu o que eu estou falando, estou me referindo àquela história do cara que chega em casa e está todo feliz. E a esposa fala, o que você está tão feliz? Ele era um cara muito rico e avarento. Ele falou, você não imagina o que aconteceu. Semana passada bateu um pobre aqui na porta e você sabe que eu não dou tzedakah para ninguém. Mas ele insistiu muito, ele disse que estava morrendo, então eu peguei o peixe estragado que tinha sobrado do Shabat, já era quarta-feira, e eu dei para ele. Fiz a mitzvah de tzedakah. Só que ele comeu o peixe, ele ficou doente. Aí eu fiz a mitzvah de visitá-lo. Ele acabou morrendo. Eu fui lá, acompanhei o enterro. E ainda consolei os enlutados. Ele vira e fala, você acha que eu não vou ficar feliz com um pedaço de peixe estragado? Olha quantas mitzvot eu fiz.
Então, esse é o exemplo do cara que ele segue todas as leis, supostamente, só que ele quebrou todas as leis, certo? Então, isso é chamado, existe um nome para isso na Torá, chama Naval Bilshut Torá, uma pessoa desprezível, boa, desprezível com permissão da Torá. Na Torá também, se você quiser buscar as brechas, você vai conseguir achar as brechas para você continuar sendo aquele pilantra. Então, a Torá tem as leis, mas junto com as leis tem o espírito da Torá. E você tem que, às vezes, olhar no espírito da Torá e não só na lei, no preto, no branco. Você tem que ir um passo além disso para se garantir que você vai fazer um Kiddush Hashem. Você pode ter feito tudo conforme a lei, mas o impacto da tua atitude, por exemplo, vou falar, se você encontra uma carteira na rua, tem muitas leis, se você for ler na Guimarães, precisa devolver, não precisa devolver, se tem sinal, não tem sinal, e se a pessoa já desistiu, não desistiu, se são judeus, não são judeus, etc. Mas imagina você pega uma carteira e devolve para alguém. Sim, felicidade da pessoa. Imagina o impacto que você vai fazer de Kiddush Hashem e de dele falar, poxa, olha, esse homem foi honesto, achou e o dinheiro está aqui, etc. Então, a gente tem que olhar no espírito, não só no pé da letra da lei. Está cheio de bastante dinheiro. A pessoa vai lá, pô, o cara quer te dar, você tem que aceitar ou não o dinheiro? Aceitar uma gratificação? É. Então, isso tem uma história muito bonita a respeito disso. De maneira geral, a gente não deve buscar uma gratificação por uma mitzvah que você fez. Você não deve buscar, e pelo contrário, se você quer fazer o Kiddush Hashem, é justamente você falar, eu não quero nada, eu fiz unicamente pela mitzvah. E se você tem fé em Hashem, porque às vezes o cara tem fé em Hashem e fala, olha, justo achei a carteira que eu estava precisando, justo a casa do outro estava aberta e estava com dinheiro lá disponível. Ashgaha Pratit. Não era bem essa Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit é para você ir lá e devolver e fazer um Kiddush Hashem. E acreditar que Hashem vai te recompensar sem dúvida. Então você não deve aceitar uma recompensa por uma mitzvah. E o contrário? Calma, espera, deixa eu contar a história. Mas tem uma história muito bonita que tinha uma vez Rav Zusha de Anipoli, um famoso sábio. Ele era muito pobre, um grande tzadik, mas ele chegou numa cidade e ele viu lá que tinha o pessoal estava todo mundo preocupado, o que tinha acontecido. Então, basicamente, tinha tido uma moça que estava prestes a casar e o pai dela, ela já tinha o dote separado e chegou na hora, poucos dias antes do casamento, e o dinheiro sumiu. E era uma quantia enorme. E aí ele foi até eles e perguntou, mas quanto sumiu, como que era, as notas, o valor, e etc. E eles falaram para ele. Aliás, ele teve uma ideia, ele chegou para eles e falou, eu encontrei um saco de dinheiro, mas não sei se é de vocês. Me fala como que era. Era notas de 100, notas de 10. Eles falaram. Tá bom, ele falou, vou até em casa verificar. Então, ele foi até o hotelzinho onde ele estava, trocou o dinheiro para ser conforme as notas que eles tinham descrito e deu para ela. Uau, que lindo, maravilhoso, e etc. Passou um tempo, esse Reb Zusha falou, peraí, o meu Yitzhak está começando a se gabar. Ele está começando a se achar, imagina. Eu peguei todo o meu dinheiro, tudo que eu tinha, e dei para salvar um casamento. E o pior, que ninguém sabe, eles acham que eu simplesmente encontrei na rua. Aí ele teve uma ideia, que não é uma receita para nós, é só uma história. Ele chegou e falou, tudo bem, mas eu quero, não sei se ele falou, 100 rublos de pagamento por aquilo que eu encontrei, devolvi, eu me esforcei. Eles começaram a falar, você tá louco? Como assim? Imagina, a mulher precisa casar, uma moça, um dote, você tá louco? Você devolveu para ela, agora você quer um pagamento? Ele falou, não, eu quero pagamento. E aí foram até o rabino, não sei o quê. Em resumo, ele foi expulso da cidade. E aí, para ele, de novo, não é uma receita para nós. E aí, passa um tempo, um rabino da cidade, ele viaja até o professor do Magid Mesrit, o professor desse Reb Zusha, e ele comenta, fala, olha, aquele teu aluno, esse cara não vale nada. E ele contou para ele a história, o cara achou, encontrou, deu, e ainda ele queria cobrar. E aí o Magid Mesrit sabia que não era bem assim a história. Ele conta a ele. O Magid Mesrit era professor do Reb Zusha. Isso, exatamente. Aí o Reb Zusha chama ele, e aí ele conta para ele, ele fala, me conta essa história. Aí ele contou para ele a história. E aí o Magid Mesrit chama de volta o rabino da cidade e fala para ele, olha, na verdade, só para você saber, o dinheiro não foi que ele encontrou, era o dinheiro dele mesmo.
Aí o rabino ficou todo mal, todo preocupado, e foi falar com o Reb Zushi, foi se retratar, fala, poxa, eu te expulsei da cidade, mas na verdade eu não sabia, você fez uma tzedakah, você me desculpa. Ele falou, te desculpo com uma condição, que até o final da tua vida você não conte para ninguém essa história. Essa era a grandeza do Reb Zushi. Mas resumindo, é só uma história bonita, tudo a gente pode tirar uma lição, mas em geral a gente não deve pedir uma recompensa por uma mitzvah. Você faz a mitzvah pela mitzvah. Ele fez isso com essa intenção, sim. Sim, claro, claro. Ele nem ganhou dinheiro, ele não recebeu dinheiro, ele só fez para não sair lá com o orgulho no coração dele. A gente não precisa dessas receitas, a gente tem outras formas. Estamos falando aqui de um tzadik do mais alto nível, mas a mensagem, a história é bonita, é que ele realmente sacrificou tudo que ele tinha, e ainda de forma anônima, para poder salvar aquele casamento. A pessoa fica recusa, entendeu? Não tem proibição de você aceitar. Não tem proibição de você aceitar. É um presente. É um presente, não um reconhecimento. Acalmar que a pessoa... Não tem problema. Não tem problema. A pessoa está te dando de bom grado, você não está cobrando. Ele quer te dar um presente, você pode aceitar. Isso. Boa, eu ia falar isso agora. Então, a verdade é que quando você ficou com aquilo, mas o exemplo da carteira, por exemplo, você não teve trabalho nenhum. Se você acha um animal, aí você acha um cachorro, aí você precisa alimentar o cachorro, aí leva no psicólogo do cachorro, aí no psiquiatra do cachorro, aí e tem lá todo, e aí você vai, tosa, dá banho, etc., é um custo alto. Então, tudo isso você pode depois cobrar da pessoa. Você está fazendo uma mitzvah, você pode ir lá e cobrar. Fala, olha, cuidei teu cachorro, está aqui, mas eu preciso que você me pague XYZ. Então, tem esses detalhes. Dá um outro exemplo, falando aqui do Brasil, a nossa realidade. Alguns países, da caixinha é praticamente uma lei. Né? Então, tanto é que quando eles pagam os funcionários, eles já pagam menos, sabendo, calculando que você vai ganhar o tip. Você vai num táxi, por exemplo, você tem que olhar no Google para já saber de antemão quanto que se dá de caixinha a mais. Senão, realmente o cara te olha feio, e com razão, porque essa é a mentalidade deles. Se custa $20 o táxi, ele está esperando, acho que 10% a mais, pelo menos. Né? Então, faz parte dessa mentalidade. Aqui no Brasil, não tem essa obrigação. Mas, sem dúvida nenhuma, você sair do Uber, você lá, ele pergunta, você quer dar uma caixinha, etc., ou você dá a caixinha para o garçom, etc., sem dúvida, no próprio aplicativo, sim. Então, sem dúvida nenhuma, você pode deixar uma boa impressão, certo? Então, não é obrigação aqui, mas saber que em outros países isso é quase que uma obrigação. E você não dá, vamos falar, o judeu avarento que não me deu a caixinha. Mas eu paguei, estava lá, $20. Então, é importante, quando você chega num país, inclusive na Halakha, você segue os costumes daquele país. Então, você não pode chegar com a cabeça do brasileiro nos Estados Unidos e falar, não, mas estava 20, eu só vou pagar 20. Você tem que se adequar à cultura daquele lugar e respeitar essa cultura, mesmo que não é a tua. Então, isso é muito importante. Alach lekarte, azal benimusei, essa linguagem no Talmud. Você vai para uma cidade, você tem que seguir o nimus. Nimus seria o derech eretz, a educação daquele lugar, a forma que as pessoas se dirigem, você tem que seguir naquele lugar. Mesma coisa, quando você às vezes aprende um outro idioma e se aprende palavras feias, você fala ela talvez com mais facilidade, para você não significa nada. Mas você chega no outro país e fala essas palavras, então o jeito de falar. Então, só estou dando um exemplo que a gente tem que seguir nesse sentido as leis não só do país, mas de cada país onde você vai, de realmente para fazer um Kiddush Hashem, é importante para você... aqui está escrevendo, aqui no Brasil já somos explorados. Tudo depende de como você vê. Boa. Então, boa. Eu tinha uns 15 anos, viajei para Nova York, viajava naquela época para ficar no Brooklyn, no Rebbe, etc. E eu fui numa loja, comprei alguma coisinha, e eu fui com dinheiro limitado, com um rapaz. Né? E aí chegou na hora de pagar, eu pedi para ele arredondar, sei lá, era $10,53. Ele falou, dá um desconto. Ele olhou para mim com uma cara. E aí, aqui no Brasil, quando eu ando às vezes com minha esposa e eu tento negociar, minha esposa, olha que estranho. Por que você está pedindo desconto? Mas você para no farol, o cara te oferece por R$ 30, você fala, dá 2 por 40. E os caras te vendem. Por quê? Porque já faz parte do negócio e já sabem assim que funciona a negociação. Então é importante realmente você conhecer as regras do país e para fazer bonito, certo? Na dúvida, consulta alguém, mas você tem que realmente ter essa conduta. Um outro exemplo, quando você compra um saco de feijão, um saco de arroz. Lá dentro vão ter alguns grãos que vão estar pretos. Se eu compro aquelas redes que vêm com limões, né, mas já está fechado, vem 1 quilo de limão naquela redinha. Então, já é
existe uma porcentagem que já se espera que não vai vir 100%, porque são produtos perecíveis e faz parte. Então, na lei, se você for olhar na Guemará, a Guemará entra nos mínimos detalhes e fala, olha, tal tipo de fruta é X%, tal tipo de fruta é X%. Outro exemplo que a Guemará sempre traz, se você tem, você vende vinho, e aí o que acontece? Você tem aquele, como era antigamente, o barril de vinho, embaixo a borra, ela desce. E aí a pergunta é, se você deixar ela lá embaixo, você vai sair perdendo. E quando vai chegar no finalzinho, você não vai mais conseguir vender a borra. Se você misturar essa borra, cada vez que você for vender, aí o que acontece? Cada um está pegando um pouquinho dessa borra e você consegue vender o barril inteiro. Então, a Guemará entra nos detalhes dessa questão. A mesma coisa o azeite, não era puro, peneirado com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, então tinha os restinhos, aquela impureza que ficava. Vai junto ou não vai? Então, aqui, basicamente, a gente também hoje tem que seguir as regras do país. Então, você não pode exigir do vendedor que ele vai te vender 1 quilo fechado de batata, 10 quilos fechado de batata, falar, tinha uma estragada. Então, eu, por exemplo, eu compro de um cara que ele traz o Ceasa. Eu tenho essa vantagem que se quando, não uma, mas se eu abro uma, duas, três, está estragada, eu mando uma foto, ele, dia seguinte, já me entrega uma nova. Se eu fosse até o Ceasa, não ia adiantar eu voltar lá com uma batata e falar está estragada. Quem que vai até o Ceasa? Então, você tem que ver o que é aceito nesse país. Inclusive, quando eu estou pagando para esse cara, eu estou pagando por esse serviço e com certeza já está dentro da margem dele. Já calcula que eventualmente ele vai ter uma perda, ele vai ter que repor e etc. Vou dar um outro exemplo. Uma vez eu estava falando com um rabino, e ele falou que eu estava com ele, na verdade, com o voo atrasou muitas horas. Atrasou mais do que o tempo permitido, foi acho 6 horas. E aí eu comentei com ele, vamos abrir processo, não sei o quê. E aí eu falei, não me sinto bem, que atrasou, acontece. E não era por questão do tempo, né? Se for questão do tempo, isso já está dentro da lei. Mas é a questão deles, que eles se atrasaram, não sei o que aconteceu. E aí ele falou, você pode processar, no final, não tem processo nenhum, mas ele falou, você pode processar, por quê? Porque todas essas companhias já pagam seguros altíssimos para proteger eles contra processos. Então, já está dentro do pacote, fica tranquilo. Foi assim que ele me falou. Então, eu não segui adiante, mas só para entender que sim, tem que entender a realidade atual e a gente vai seguir a realidade atual. E não porque está dentro da lei, que você tem que ir até o final para mostrar que você ganhou, etc. Então, levar as duas coisas em consideração. Isso também não teve nenhum dano, né? Hã? Eu também não teve nenhum dano. Eu atrasei no dia seguinte para chegar aqui no meu trabalho. Foi moral, algum dano? Olha, a sinagoga não me descontou, vamos dizer assim, mas poderia ter descontado, porque eu perdi aquele meio dia de trabalho, e eu perdi, assim, a minha produtividade dentro daquele dia foi limitada. Então, mas assim, a dor de cabeça para você abrir um processo, não sei o quê, não, eu vou comprovar que um meio dia de trabalho meu, o que você vai pagar para conseguir isso vai ser, não vale a pena. Ele fala um pouco aqui sobre leis de aluguel, compra de apartamento, etc. Também, de novo, a gente cai aqui na regra da lei do país. Mas vou dar um exemplo que essa semana passada eu ouvi alguém comentando. Né? Então, quando você precisa procurar um apartamento para comprar. Então, você vai até uma imobiliária. Você assina lá um contrato de que você vai pagar para eles a taxa. E aí o que acontece? Às vezes você chega até o apartamento e você olha e fala, peraí, isso aqui é Higienópolis, isso aqui é facinho de eu conseguir e descobrir quem é o dono. Então o cara que te levou até lá, certo? Ele trabalha, suou a camisa, ele tem os custos da imobiliária onde ele trabalha para eles terem esse banco de dados. E aí você chega lá e aí de repente você fala, não, eu vou ligar direto. E aí você deixa a imobiliária de lado, e fala, mas não fiz nada, eu conhecia, justo eu conhecia. Não tem nada a ver, certo? Então, mas é 7%, é um valor considerável na compra de um apartamento. Então, justo a história que alguém contou foi que quando a corretora levou ele chegou na casa, ele viu as fotos que tinha na geladeira e ele viu que é um amiguinho de classe de um dos filhos. Ele falou, agora,
poderia, né? Se eu tivesse conversado com os amigos, etc., perguntasse, eu teria achado esse apartamento. Ele comprou o apartamento, ele falou, mas eu tive que pagar a taxa de 7% para a imobiliária, e ele falou, claro, foi honesto, etc. Então, são exemplos que eventualmente passam na nossa cabeça, principalmente quando é um valor alto, aí você fala, não, eu vou dar um jeito e não vou pagar para eles. Eles estão lá justamente para isso. Então, você pode até conseguir uma brecha dentro da lei, mas é isso que você quer? É isso que você quer fazer? Então, saber que o dinheiro vem de Hashem e o dinheiro está lá para você propagar o nome de Hashem. Tudo que Hashem criou, ele criou para Lo bara ela lichvodó. Tudo que Hashem criou foi para a sua honra. Então, você tem agora a chance de honrar Hashem, como através do dinheiro que quem te deu? Que ele te deu. Então, você não está fazendo mais que a tua obrigação. Claro que chega na hora do vamos ver, você começa a pensar e falar, e o dinheiro, etc. Mas a gente saber que a gente tem que buscar ter o nível mais alto de ética e moral, para a gente poder sempre estar sendo o exemplo e propagar o nome de Hashem. Então, eu dei apenas um exemplo, com certeza tem muitas outras situações. Eu vou dar um exemplo que eu escutei faz um tempo atrás. Uma pessoa na sinagoga, ele comprou uma nova propriedade e ele precisava vender o apartamento dele. Você vende um para pagar o outro. E aí ele sabia que o prédio dele não era grandes coisas e talvez iria demorar um bom tempo. E de repente aparece uma pessoa, compra, dá a proposta de primeira, compra e fechou. Passa um mês, a pessoa, ela liga e fala, eu quero desfazer a compra. Falou, por quê? Eu não sabia que o condomínio era tão alto. Falei, peraí, isso aqui não é... eu não escondi nada. Quando você vai ver... E aí a pessoa falou que no site, quando ela foi ver, não estava esse valor. Aí falou, tá bom, mas o site daí você vê com a imobiliária, a minha parte eu fiz. E aí a pessoa ficou por isso mesmo, e aí a pessoa tinha que se acertar com a imobiliária, poderia com certeza abrir um processo, porque na hora que ela abriu, que ela foi ver o apartamento, foi com uma certa... E agora é uma coisa que vai ser para a eternidade, enquanto ela morar lá, vai ser sempre pagar aquele valor de condomínio e vai se reajustando. Então, com certeza é uma coisa que ela poderia... Bastante. Imobiliária põe um valor mais baixo. Então, mas aí você chega na hora do vamos ver e é outro valor. Então, são exemplos do dia a dia, de coisas que podem acontecer, e de novo a gente segue a lei do país, você pode abrir um processo, não tem problema nenhum, mas sempre tentar buscar o nível mais alto de a gente se nivelar por cima. Exemplo disso, igual uma vez de viagem que foi muita gente para Israel, que a operadora errou o valor, aí teve... Eu mesmo fui era super barato, acho que faz alguns 7 anos atrás, que saiu via Canadá, tudo, foi um monte de gente. Ela errou o valor e cumpriu lá. Mesmo que estava errado. Não sei se você lembra essa história, você ia através do Canadá, você ia até Montreal. Não lembro. Eu fui com toda a minha família lá, eu sou para Israel. Acontece. Foi erro de... Sim, tudo bem. E teve que cumprir, né? Sim, sim. E agora vamos só para o último tema, falando agora de funcionários. A gente falou compra e venda, falamos bem por cima, mas existe uma lei da Torá que é a seguinte: Beyomot iten scharo. Você deve pagar o salário no dia. O que quer dizer no dia? Então, se a pessoa ele trabalhou então, se é um funcionário que ele tem um diarista, então você tem que pagar naquele dia. Você não pode deixar passar a noite e chegar até o dia seguinte. Então, de novo, hoje existem as leis comerciais do país, existe aquilo que às vezes é um trato que tem entre os dois, eu não sou obrigado a pagar todo dia, a gente pode falar que você pode pagar uma vez por mês, mesmo que você é uma diarista, então você pode ter um acordo. Todos os acordos comerciais, eles superam, entre aspas, a própria Torá. A Torá fala, se eu fizer um acordo comercial com você e eu topar e você topar, tá tudo certo, não tem proibição nenhuma. Mesmo que normalmente a Torá diz que você tem que pagar, por exemplo, no dia, mas eu combinei que eu vou pagar a cada 3 dias, a cada 5 dias, não tem problema nenhum. Então, tirando se não tem esse acordo, então é muito importante, e eu tento cumprir isso, mas se eu tenho uma faxineira que veio lá só pelo dia, etc., eu posso deixar para pagar a semana que vem. Ela também não vai reclamar e tá tudo certo. Mas, Beyomot e Tenscaro, você pagar aquilo naquele dia. Porque, como a Torá fala para a gente, que a pessoa, notenet nafsho, o funcionário, ele dá a sua alma. E a linguagem usada, o cara ele se trepou na árvore, como era mais antigamente, para poder pegar tuas frutas, e ele arriscou a vida dele.
E ele está arriscando a vida dele, por quê? Porque ele precisa pagar as contas, quer trazer pão e água para a família dele, quer comprar o leite. E aí chega na hora do vamos ver, você deixa ele embora de mãos vazias. Você sabe o que significa isso? É como se fosse estar matando aquela pessoa. Então, apesar que hoje o cara talvez não sobe em cima da árvore, mas o cara às vezes ele sobe lá em cima do guindaste para trocar o fio elétrico, e ele está se arriscando. A mulher às vezes se trepa na janela para limpar o vidro do lado de fora, que não tem necessidade de se arriscar dessa forma, mas é uma coisa que a gente vê, tá certo? Você entender que a pessoa quando trabalha, talvez se você nunca foi funcionário, você não sabe o que quer dizer isso, mas quem é funcionário sabe, você está esperando chegar aquele salário para você poder pagar suas contas, e de repente você trabalhou? Não, eu vou te pagar. O cara não é desonesto, mas eu vou pagar amanhã. Hoje estou sem trocado, estou sem caixa, estou sem. Então, para entender como isso é importante e como a Torá dá realmente uma mitzvah muito grande, uma proibição clara das 603 mitzvot, lotalin peulat sahir, não deixar passar a noite. Ou seja, ele trabalhou de dia, vamos supor, era o dia inteiro, então você tem a noite inteira para pagar. Ele trabalhou de noite, você tem o dia inteiro para pagar. Mas isso era na maneira que funcionava antigamente. Hoje o cara vai para casa, terminou o trabalho dele, você tem que pagar para ele no dia. E lembrar realmente, se colocar na situação dele, que ele está entregando a vida dele, e você, às vezes, por uma comodidade, você tem o dinheiro, mas sei lá, mas está aplicado. Ou você pode até pegar o empréstimo. Peraí, como você contratou o cara e se você não tem dinheiro? Não, mas eu não penso. Como assim? Agora se vira. Agora o problema é teu. Pega emprestado. Dá um jeito. Mas você não pode deixar o funcionário sem receber. Isso é muito, muito grave e é uma proibição da Torá. Claro, claro. Isso que a gente é esse todo o intuito que a gente está estudando. Muitas leis daquilo que a gente falou são leis óbvias. Né? A gente falou de não comer com a mão. Quem come com a mão? Mas a próxima vez que você talvez iria comer com a mão, você lembra de Hashem. Então você vai fazer a mesma coisa, mas agora você vai fazer sabendo que isso é uma mitzvah. Então, próximo dia que você vai pagar a tua diarista, ou você vai pagar qualquer funcionário em dia, então você lembra que está fazendo uma mitzvah e está evitando de fazer uma transgressão da Torá. Então, fazer isso com essa kavaná. Tem de comer com a mão? A gente estava lendo as leis de conduta durante a refeição. Então, uma das leis de conduta básica é você não comer com a mão. Vai lá, pega uma comida com a mão. Você usa garfo, usa faca. Tá na Halakha. Entendeu? Até que é uma lei básica de conduta, né? Não estou falando de pegar uma bolachinha seca, né? Você vai pegar o arroz e feijão com a mão, vai pegar... Então, é óbvio, né? A gente cresceu com essa conduta. Mas a próxima vez que você fizer isso, você vai comer com garfo e faca. Você vai lembrar que você está fazendo isso por Hashem, e não só porque mamãe e papai ensinaram as regras básicas de educação. E sim, está fazendo porque Hashem quer. Porque um Yehudi, na hora da refeição, ele dá respeito. A refeição é um momento sagrado. Você está servindo a Hashem, você está comendo. Então, muitas dessas coisas pode ser que você já faz naturalmente, agora você vai fazer com intenção. Bom dia a todos. Bom dia.